No último vídeo sobre a Trindade, a gente fez a apresentação, né, do conteúdo de Trindade. Sobre quantas vezes essa ideia é mal entendida e tal. E a gente vai começar agora, né, falando da faceta, ou pessoa, ou desdobramento da divindade. Abba, Pai, chamada de Pai. E por que a gente deve falar principalmente dela e é primeiramente dela? Vamos lá. As atribuições da natureza divina, uma das principais e regente, principalmente dentro do cristianismo, não somente, isso é o que vai escandalizar alguns, cujos usam até o zelo do judaísmo em não usar o nome de Deus em vão, o nome de Yahweh, em vão, em citá-lo, para dizer que o cristianismo apregou uma intimidade mais profunda. Abba, Pai. Os judeus diziam nem o nome do Pai com zelo. Jesus vai ensinar a orar com carinho, com apreço e tal. Uma coisa que é um pouco mentirosa. Se não tanto quanto mentirosa. Ou muito mentirosa. Mas é um apelativo emocional. Isso é muito comum de se ver em pregações de igrejas e tal. A palavra Av, para quem tem um conhecimento mais explícito da tradição rabínica, judaica, etc. e pá, Av, em hebraico, Al-Abba, ela é bem usada assim para se referenciar a Deus, e até em orações farisaicas, bem interessante. O modelo de oração que Cristo está propondo não era tão desconhecido assim. Se a gente considerar também as seitas zelotistas, não pode ser zelotista também. Mas era quase o senso comum de Israel, né? Os essênios, cara, pelo amor de Deus, filhos da luz, filhos quase do divino e tal, etc. Essas expressões que já permeavam até a literatura apócrifa, chamando aqueles que se aproximavam de Deus, filhos de Deus, a tradição setense do cristianismo e judaísmo, que depois vai ser desenvolvida, depois da enoquiana. A própria figura de Israel como filho, enfim, tem nada que realmente deixe plausível essa afirmação de dizer que é uma especificidade do cristianismo e que Jesus está sendo revolucionário com a ideia. É pura mentira, né? Então, Jesus está sendo, na verdade, até bem histórico. Até um tiro no pé de quem fala que Jesus não, sei lá, é independente nos seus ensinamentos. Coisas que também quem estuda sabe que não. Não é que Jesus seja independente, é que Jesus sabe o que é certo. E ele mostra as ideias que já existiam e ele concorda, também para facilitar o ministério dele, né? Para nas coisas que vai necessitar melhor aplicação e individualidade, ele vai exercer mais espaço de tempo para resolver. Enquanto que ele mesmo pode aproveitar certos ideais que já eram certos e já existiam no seu tempo. Então Jesus reciclava esses ideais. Ou falava assim, eu estou de acordo com esses ideais. E tal. Então, chamar Deus de Pai era uma dessas. E que se tornou uma direção no cristianismo. E pra gente com um sinônimo ainda muito maior. Por quê? Porque a gente é adotado como filho por meio de Cristo em uma substância ainda maior. Tá entendendo? Mas não tem condição de você tirar os judeus chamavam Senhor, Adonai, o nome sagrado, enfim, não o nome sagrado, mas já para não citar o nome sagrado, eles preferiam chamar o Pai de Pai, o Deus de Pai, a divindade de Pai, né? Uma figura paterna e tal, Av, vem do termo até não tem uma flexibilidade até aramaica para se mostrar tão popular quanto era a língua e o tal, e a utilização do tal, né? Então, tradições dizendo que Deus de certa forma era pai de Adão, enfim, um bocado de substância, e que isso permeou desde a sua primeira aliança lá no Éden até a aliança feita com Israel, por isso a paternidade divina, etc. Enfim, é muita possível inocência e vontade de romantizar alguma coisa por falta de conteúdo, não, ao meu ver, pelo menos. Deus é pai. Vamos começar logo com isso, ao invés de eu ficar mastigando bem muita informação sobre essas coisas. Deus é pai. Mas por que pai? Poderia ser criador esse nome, né? Criador, porque pai é aquilo que gesta, cria, forma, traz à luz, né? Por que a figura paterna? Porque
esse símbolo atribuído a Deus, de forma geral? A gente vê que Jesus, da boca de Jesus, é confessado de que Deus é Pai, mas que temos que confessar por reconhecimento que Deus é Pai. Na boca de Jesus também ele diz, porque Deus é Espírito, é necessário que adorem em Espírito, né? E a gente vê que na boca dos apóstolos, de João, do evangelista da carta, Deus é Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, a gente tem muitas aplicações principais a Deus. Deus Pai, Deus Verbo e Deus Espírito, né? Então, por que o tema de Deus Pai poderia ser o Deus gestador, o progenitor? Mas por que eles usam esse símbolo da figura paterna? É porque na figura paterna, no período primitivo do judaísmo, era a cabeça do lar. Era aquela figura que não só criava por criar, ou dava à luz ao filho, isso fazia pai, não. Ele era uma figura a ser respeitada por ser tal coisa, que estava na linha de frente e que acompanhava aquilo que ele desenvolveu, né? Fazia presente diante do seu filho, né? Reafirmando sua figura como pai, simplesmente. Até porque naquele tempo era pior do que um escândalo esse negócio de o homem não cumprir devidamente sua paternidade, né? Embora houvesse a ideia de filhos bastardos, mas comumente não era positiva esse ideal. Então, por que atribuímos a ideia de paternidade a Deus? A gente vê que algumas maliações que alguns estudiosos tentam dizer é que ave no aramaico, o termo no aramaico, com alguma flexibilidade em algumas seitas judaicas na época, e usava assim essa ideia de atribuir Deus como gestador ou criador, o colocava como aquele que realmente desenvolve algo e tem autoridade sobre aquele algo que desenvolve e faz companhia àquilo que desenvolveu. Ao ponto de também, às vezes, significar imã, mãe, tá entendendo? Variar entre mãe e pai mesmo, tá entendendo? Agora isso é meio complicado, né? Porque isso para alguns não pode descer e dizer, Deus é uma figura hermafrodita, nunca disse isso, etc e pá. Na verdade, cara, Deus vai além dessa parada de sexualidade e tal. Deus não precisa da ideia enfim, esse atributo tão animalesco para a base da vida em cadeia, a sobrevivência, que é atribuída esse componente animal que a gente tem para sobreviver em espécie aqui na Terra. Deus não precisa disso. Mas a gente assim ainda põe ele como figurado como um rei, a gente ainda o figura como pai, a gente ainda o figura como patrão, né? Então a gente desenha a personalidade de Deus pra gente entender quem ele é. A figura paterna é justamente isso, né? Ele é pai. E por ser pai, ele mais do que deu a luz a todas as coisas, né? Ele fez vir à luz a todas as coisas, por meio do qual todas as coisas saíram dele em criação, como se fosse ele viesse primeiro e tudo saísse dele. Ele fosse o cabeça de tudo isso, o que levasse adiante a sua criação. Ele, por ser pai, ele fica do lado de tudo isso para o desenvolvimento dessa criação por ele criada. Eu tô falando criação de forma geral. Por quê? Eu vou ter que separar algumas terminologias aqui depois. Mas ele fica diante da sua criação, acompanhando-a no seu progresso e maturidade e ajudando-a a desenvolver nisso, né? É como se fosse um artesão que fica... Por mais que sua obra esteja basicamente concluída, ele sempre está mexendo uma coisa ou outra para estar perfeito e não comprometer aquele negócio. Então ele se faz presente no amadurecimento e desenvolvimento de tudo que há. Pedro, você está dizendo agora que Deus é pai de tudo. Não estava falando que não é só nosso pai, não. Eu digo que Deus é substancialmente, de alguma forma, pai de todas as coisas. Mas substancialmente de forma pessoal e dividida em naturezas de paternidade bem diferenciadas, né? E distribuída com uma escala, né, de privilégio para umas em maior termo e outras em outros termos, em menor, em proporções diferentes e tal. Porque era isso o pensamento primitivo, de certa forma.
né? Eu estou falando de pensamentos arcaicos mesmos que retundavam a ideia, quando se falava de Av, pai. Né? Quando principalmente eram judeus mais legalizados, que era muito raro, né? Se via que Deus era até criador e pai de outras nações, mas que Israel era o seu predileto e seu primogênito, sua vontade de, enfim, usava até Israel para outras nações, e tem uns que baleavam um pouco sobre esses ideais. Até porque Deus era pai de Adão, né? Alguns pensavam até misticamente nesse termo. Então Adão não era só pai de Israel, ou de cujo veio Israel, tá entendendo? Adão era pai da humanidade. Mas isso aqui vai além, é dizer que Deus é da criação, de forma geral, de tudo que há, pai. E de forma pessoal a cada coisa e individual, cumpre diferentes substâncias dessa paternidade. Como é que eu posso dizer? Deus, de certa forma, ele é pai de Adão, no Éden. Mas Deus, de forma graúda e ainda superior, vamos dizer assim, é pai de Jesus Cristo. Mas por que eu estou dizendo isso? Ambos, Jesus Cristo e Adão, não viriam a existir se não fosse a intervenção divina, a ação divina como primazia. Porque eles vieram à luz da vida, Cristo formado pelo Espírito no ventre de Maria e Adão formado pelas mãos do Senhor, vamos dizer assim. Não se diz isso, mas poeticamente algumas traduções apócrifas, deuterocanônicas diz isso. Deus formou o homem do barro, intervenções divinas para que pudesse existir. Logo, sem Deus, sem eles, logo, se a luz da vida deles vieram por gatilho divino, eles são filhos de Deus. Logo, Adão é um irmão quase que semi-substancial de Cristo. Pois eles dois vieram à luz, inicialmente e unicamente do próprio divino. Modelos diferentes de formação, porque Cristo veio da própria definição divina. Ele é o verbo, Adão não. Então, veja como Deus é pai dos dois. Natureza paterna, substancialmente diferente, né? A plenitude da paternidade em graus totalmente diferentes. Tá entendendo? Então você já percebe aí que há variação de fato. E há como a gente atribuir de fato a paternidade divina de muitos modelos. Enfim. E como é que você acha que, vamos dizer assim, os animais poderiam dizer o que Deus é para eles? Simplesmente é o meu criador. Será que simplesmente é criador para os animais? Ou os animais de alguma forma também não poderiam ver? Se não fosse por ele eu não estaria aqui, seria semeado a terra, não teria meu mantimento, minha condução. Se não fosse ele me amadurecendo no processo terrestrial, eu não estaria aqui. Se você reparar, todos os seres cumprem com essa presença paterna cuidadora do Pai. Então lembrar que o Pai é isso, é lembrar de que ele formou toda a criação e se faz presente para a maturidade e desenvolvimento dessa criação. Ele não é um homem que entregou ao léu e ao caos. Mostra-se um cuidado presente de Deus naquilo que fora criado e dele partido, assim como um pai é para um filho. Que está ali, o faz, o germina a vida, o conduz à vida, não de forma simplesmente para manter o físico das coisas, mas para amadurecer em desenvolvimento tanto psíquico quanto de forma crescimento de forma geral. Então a gente chama Ava, pai ou paizinho, como alguém quer flexibilizar ainda mais a ideia de Abba, por causa desse reconhecimento. E falar disso é nos forçar a ter uma dependência divina, olhando, notando e vigiando que ele nos vigia, e que ele está atento, e que para ele cada coisa que a gente faz possui significado e sinônimo, né? E que ele nos acompanha, mesmo quando não achamos que não. Mas a ideia de o ser humano ter frutos da terra que compete para a sua alimentação e água na terra que compete para a sua sede, é Deus que já assim destilou para seus filhos o mantimento, né? A sustentação, o ar para respirar, o cálcio que insiste em desenvolver, os músculos que insistem em esticar, a mente que insiste em amadurecer. É Deus se mostrando pessoalmente a cada criatura e finalmente aos homens, a obra, a cereja do bolo da sua criação, a coroa da criação, segundo o próprio salmista. Ao homem, criatura predileta de Deus, dizendo que ele cuida e ele se faz presente e não dispersou as coisas sem razão e sem sua tutela.
E ainda mais, indica a presença observadora do próprio Deus ao desenvolvimento de tudo aquilo que é formado. Logo, se afastar de Deus para o judaísmo é se afastar, é ter espírito de orfandade, é negar a própria origem, é negar a própria função real sua, de como filho ou de como nascido de Deus, né? A gente acha que o nascido de Deus se limita só ao espírito, então me diga de onde o que algo não nasceu, né? Então me diga de onde o que. Quando você olha para o Gênesis, tudo era caos, tudo era vazio. De que algo não foi? De Deus. Se não foi de Deus, partiu de que toda a existência? Claro que essa existência agora, em certa medida, está encarcerada pelo pecado, pela substância do pecado, mas um dia ela será liberta. Claro que as adoções de Deus por meio de Cristo, pelo Espírito, hoje é superior. Mas nada mais é do que para a gente reconquistar um dia aquela gestação nascente que o Pai um dia fez mover-se em liberdade e que o pecado condenou. É para um dia a gente recuperar essa pose que perdemos. Então até a adoção hoje espiritual que a gente tem em dizer que somos nascidos de Deus pelo Espírito é para recuperar a ordem perfeita do que era antes, né? Da necessidade da adoção redentora do Espírito. É para libertar a criação de volta, a genuinidade de se locomover em Deus com liberdade. Para que tudo que nasceu materialmente também, algum dia, seja transformado e planificados novamente, sem obstrução de pecado. Ou seja, tantas coisas físicas que partiram do haja da ordem divina lá no início, também são nascidas em Deus. Como o corpo. Mas todas as coisas se sujeitaram à escravidão. Mas todas elas foram nascidas em Deus. Tá entendendo? O Espírito conduz essas coisas para que voltem a essa origem. Mas as coisas espirituais e as coisas físicas, todas elas nasceram de Deus. Por isso Deus tem propriedade em julgar, em determinar, em refinar, em mover cada coisa viva que dele mesmo saiu. Tanto no físico quanto no espiritual. Certo? Então pense nisso, na figura paterna divina. Pense nisso. Tem diferença substancial? Pedro, tem. Não é a mesma coisa de dizer quando você aceita Deus substancialmente por meio da sabedoria de Cristo, é a mesma expressão de filho, né, ordinária, que vem de toda circunstância. Tem gente que até faz o separatismo, que eu acho um pouco perigoso, mas eu entendo o separatismo. Não, porque você só é criatura de Deus até descobrir o Evangelho. E não é muito bem assim, mas é necessário ser assim, porque hoje em dia a galera só trabalha no preto e no branco, né? A galera meio extrema e tal. Mas até o iníquo, ele tem que ter esse remorso de pensar que ele foi formado e nascido de Deus. Para ele ter que voltar à sua identidade paterna e chegar com o espírito de Abba, Pai, me acolhe de volta. Tá entendendo? Não é separar e dizer assim, de Deus você nunca teve a ver até a redenção de Cristo. Não é esse abandono total. Na verdade, a natureza tem uma questão que nos faz voltar com o coração pedinte a Deus, e a resposta que Deus dá em acolhimento disso é o próprio Cristo na cruz. Para que ele veja, para que ele, tá ligado, nos mostre que abertamente ele não está apto a receber. De braços abertos, literalmente, no madeiro. Tá entendendo? Agora com expiação total. Não por bodes e tal, né? Não pense assim, senão você tá com um pensamento um pouco parecido, cara, com a Israel primitiva, que detestava pagãos ou gentios, diziam que era nação eleita, né? Um pensamento que Deus não queria. Deus queria que tratasse os gentios como um israelita. Você tá com um pensamento muito... Perdoe, eu gosto de usar esse termo, mas por causa da terminologia grega, não porque é o termo pejorativo simplesmente que a gente usa hoje. Você tá sendo muito idiota, tá ligado? Você tá... Não tá idiota isso do grego, literalmente. É aquilo que abraça aquilo que não é funcional à massa ou à maioria. Que é ser solitário com um ideal destruente, assim, que se destrói, que danifica. É só quase uma definição de idiota no termo grego, idiotes. Então você tá sendo isso. Você tá pegando aquilo que deveria ser agregador, funcionalmente, e tá se isolando
pelo tosco, a partir do ideal. Você não é nada político, que era o sentido daqueles que queria viver em funcionalidade dos outros e tal, em dedicação aos outros, em funcionalidade do todo. Então os gregos usavam isso como contraste. O idiotes do politikos, parece. Então, pare de ser assim. Todo ser humano tem dívida, porque, cara, Deus é o Senhor dos espíritos. Depois eu vou falar isso quando falar da pessoa. Olha, tô falando a língua da galera. Mas da pessoa do espírito, do desdobramento do espírito, do divino em espiritualidade. Então tudo aquilo que se move deve a Deus louvor, como uma figura que cuida de tudo aquilo que é criado dele, né? Se ele é criador, sua criação é filha, é filho, né? E tem suas substâncias, cada uma cumpre com o seu papel de forma espiritual. Mas ter algo que seja fora da paternidade de Deus meu Deus do céu, eu não consigo nem dizer o que significaria para a própria divindade. Não, né? Ah, Pedro, você está dizendo que uma pessoa que peca, ela tem um potencial de ser filho de Deus, ela já é em parcela, uma coisa nascida em Deus, ela originalmente só que o pecado deturpa e dá o espírito de orfandade, de negação ao próprio Pai. E por isso é julgada, velho. O fruto vai ser rebeldia, coisa de quem não é sujeito ao próprio Pai. O fruto vai ser sofrer pela rebeldia, a ignorância cujo qual não quer desenvolver no próprio Pai. Enfim, ela tem toda uma oportunidade, né? O filho veio recuperar aquilo que se tinha perdido, diz Jesus Cristo, né? Então, ele fala disso das casas de Israel, mas isso é para muita coisa, até mesmo para o Éden, que foi perdido de forma primitiva, ele veio trazer. A harmonia primária antes da lei mosaica, tudo Cristo veio recuperar, e principalmente a nossa identidade como filho. E eu lembro assim da ideia, assim, veio para o que era seu, e os seus não aceitaram. Lá em João, mas ele está falando da perspectiva verbial, né? Mas todo aquele que entende e crê que Jesus é o Filho de Deus, deu o título direito de ser chamados filhos de Deus, né? Então isso aqui é muito forte, porque não está falando meramente de judeus ali. O que era a cereja do bolo antes do tempo, de tudo, da primordialidade divina do verbo e da filiação, era o próprio homem, humanidade, né? E quando ele fala seu, enfim, eu vou ter que falar isso de outro modelo, assim. Seu é porque o universo é dele, o mundo é dele, tá entendendo? O universo é sustentado por ele e nele se baseia. Essa é a ideia de verbo. Ele veio para o mundo, mas os do mundo não aceitaram porque preferiram ficar nas trevas. Esses do mundo é realmente agora um separatismo de pessoas, né? Mas substancialmente tudo é dele. Mas aqueles que se flexibilizam a atender àquele que sustenta tudo em si mesmo, chamado Verbo de Deus, chamado próprio Deus, e paternidade de Deus, e Espírito de Deus, essas pessoas tornam a ser como o próprio Verbo é, filho, e participantes da natureza divina, consequentemente pela adoção, né? Então, aquilo que João fala, ele nem especifica tanto os judeus, ele nem está falando dos gentios, simplesmente. Cara, olha o contexto, ele está falando do verbo. O que não é do verbo? Não tem o que não seja do verbo, senão a ausência de Deus. A ausência, a única coisa de Deus é que o verbo não pode ter. Mas toda a criação e tudo é dele, mas governado por homens maus. Os homens fizeram, né? E o rejeitaram, né? Ao invés de abraçar. Tudo já é dele. Veja que a ideia é dele. Veio para os seus, como ele ser o possuidor. Não seus como meramente sendo irmão na carne e no sangue. Tá entendendo? Seus como ele estivesse, tipo, como esse violão aqui que está do meu lado na gravação. É meu. Eu vim para o que é meu, mas o meu próprio violão não me aceitou, porque o meu violão estava corrompido.
Mas uma hora eu vou limpar esse violão. Mas quem, tá ligado? Mas vamos pegar assim, sei lá, as cordas do meu violão, desse meu violão, me quer. Quando eu for limpar esse violão e vou trocá-lo ele, vou, sei lá, fazer o que com ele, eu vou tirar as cordas que me aceitaram, vou melhorá-las por mim mesmo e depois eu vou pegar o violão, a matéria de violão, mudá-la e botar as cordas de volta nesse violão da minha melhor forma possível. É mais ou menos essa linguagem. A igreja primitiva falava disso também. Claro que nem todo mundo vai entender esses ideais. Mas é uma forma substancial muito maravilhosa e grande. A defesa e a continuidade do texto ali é o verbo, principalmente. Que era Deus e estava com Deus. E que tudo sustentava. E que por ele nada do que foi feito haveria a existir. Né? Como se ele se apoderasse de tudo e tudo fosse sobre seu poder. É quando ele veio para aquilo tudo que apodera e tudo que precisa dele, isso que fica ainda mais doloroso. Os príncipes da terra, os filhos de Adão, os cuspiram. Pelo menos os principais, os religiosos, os que deveriam aceitar. Agora também vai cair, claro, redundantemente também pelos judeus. E vai também se falar dos gentios. Mas nem todos os judeus negou Cristo e nem todos os gentios aceitaram. Então é isso, meu irmão. A figura paterna é isso. Deus que acompanha, que faz nascer de si, acompanha o desenvolvimento daquilo que foi nascido de si para a maturidade daquele desenvolvimento de tal coisa, do progresso de tal coisa. E a gente vê a demonstração disso no cuidado que há na criação. Como a árvore é preparada para o homem, até a sabedoria é preparada para o ensinamento e desenvolvimento do homem. O homem tem esse potencial de, por mais que seja ignorante, ele tem um potencial de aprender. Então isso mostra a companhia divina do Senhor sobre tudo criado, né? Além dos judeus e tal, claro, além dos gentios, além dos cristãos, de forma geral. Deus é tão generoso que doa de si a todos, né? E a gente só consegue devolver em gratidão tudo aquilo que recebe dele quando nos alinhamos com sua vontade e com aquilo que Cristo propõe nos seus ensinamentos. Caso contrário, damos uma de ladrão e usurpamos o dom que Deus nos dá para usarmos o fruto daquele dom que a gente recebe de Deus para a mutilação do pecado e o desvaneio. Esse é o crime do pecado, porque ao invés de recebendo de Deus, devolvê-lo em generosidade, em graça, em boa resposta daquilo que se recebe, usamos para tornar torpe a nossa existência. E a gente se sai ainda como ladrão e criminoso, porque desviamos, né? E não damos aquele que nos dá generosamente de volta. Mas dedicamos a pecado toda a virtude da vida, a concepção, a sabedoria, todas as virtudes que erige a vida, né? A habilidade de comer, de beber, de falar, etc. Enfim, há coisas degenerativas. Lembre-se, Deus é Pai. Para lembrar da sua presença em sua vida, da presença divina em sua vida, de quem você deve ser diante dele. Paulo fala que nosso espírito é que proclama Abba, Pai. Como filhos carinhosos, né? Tem separatismo substancialmente, assim, eu apoio até o separatismo substancialmente. Nem todos são filhos de Deus, eu entendo o pensamento. E eu até apoio, porque realmente hoje em dia a galera não existe meio termo cinza, cinza claro, cinza escuro, é só preto e branco. A galera ficou com uma sabedoria um pouco limitada, pra não falar ignorância. Tá entendendo? Não existe mais cinza, que é meio errado, né? E meio limitante o desenvolvimento ideológico. Mas o que eu quero dizer é que justamente o pecado de todo mundo é de ter um pai de amor, e todos escolherem o ódio, né? Pedro, então você está dizendo que o sacrifício de adoção de Cristo é desnecessário? De momento nenhum. Qualquer um que entende que Deus é Pai entenderia o ministério do sacrifício do Filho e saía correndo a se render nele, porque só um pai de amor faria o que fez. Na verdade, reforça o sacrifício de Cristo. Reforça a ideia de nós como os filhos que cremos que Deus é Pai. E no seu amor, vermos o Rei cravado numa cruz. Só se você for um débil e quiser perverter tal pensamento. E que vai dizer, não reforça, deixa o sacrifício de Cristo inválido, independente.
Então, meu irmão, assuma seu B.O. Que de modo nenhum tem a ver com a verdade essa sua afirmação. Na verdade, nos deixa ainda mais dependente de nos relacionar com esse Pai de amor e de amor extremo. Que usou de si mesmo como símbolo. Como o primeiro. E é isso. Claro que a gente deturpou muito. Muito, cara. A primeira etapa de títulos de filhos. A etapa ordinária. E claro que o aperfeiçoamento tanto da etapa ordinária e também para o desenvolvimento da etapa eterial, que é a que vem com o Espírito, juntamente com a adoção do Evangelho, a gente precisa do Espírito de Cristo para realinharmos novamente e nos revigorarmos no sentido de filhos que temos. Porque o pecado obstrui muito e nos faz ser desproporcionais a cumprir corretamente ao efeito de filhos de Deus. Né? Mas algum potencial todos têm. Todos os espíritos às vezes substituem a paternidade. Não porque foi Deus que quis, Deus não quer entregar ninguém para o diabo, mas tem gente que faz, de fato, o pai de diabo. E essa é a pior traição, e esse é o pior pecado. E isso piora a sua condenação. Porque tendo o verdadeiro, quis ter o falso, como Cristo acusa os fariseus. Vós tens por pais o diabo. Dizem que sois filhos de Abraão. Ele ainda está falando de Abraão. Mas o diabo era aquilo que era contraposição ao efeito da ordem divina. A ausência divina. Fruto disso. E é isso, mano. Boa noite, bom dia e boa tarde. Fiquem na paz.